Boa noite a todos. Quando me foi passado esse tema, especificamente sobre casamento, eu realmente fiquei muito agradecido pelo privilégio. Não é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, mas é sempre motivo de muita preocupação, porque ao falar de casamento, cada um tem uma concepção a respeito do tema. Inclusive eu, evidentemente. Mas o meu propósito aqui não é falar sobre os nossos conceitos antigos formados ao longo da nossa vida, nem aqueles que nós fomos adaptando por conta das circunstâncias próprias do casamento, da família de cada um. Mas eu quero voltar para as bases da Palavra de Deus, para que nós possamos aprender qual é o conceito de Deus a respeito de casamento. Qual é o conceito do Senhor a respeito da nossa família. E muito provavelmente, quase sempre isso acontece, não bate com o nosso conceito. Então eu peço que vocês preparem os seus corações para ouvirem, não a voz do morcego nem do bisturi simplesmente, mas a voz do Senhor. E que nós possamos estar submissos à palavra de Deus, sabendo que é o Senhor que criou todas as coisas, que também tem autoridade para dizer como deve ser o nosso casamento. E nada melhor do que começar pelo princípio. Gênesis capítulo 2. O texto que eu vou ler é um texto meramente introdutório, não é aí que nós vamos parar, é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Gênesis 2, versos 15 a 17. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, assim como o Senhor tem uma palavra para a tua igreja a respeito da salvação, a respeito da santificação, da glorificação, o Senhor também nos ensina como nós devemos viver em família, como nós devemos buscar casamento, formar casamento, como nós devemos nutrir o nosso casamento. E agora, Senhor, em primeiro lugar, nós queremos te pedir que o Senhor desarme a nossa alma, que o Senhor prepare o nosso espírito, fazendo com que o teu espírito testifique com o nosso, que esta palavra é a tua palavra e que ela está acima dos nossos conceitos, das nossas tradições, das nossas convicções humanas, porque o Senhor é autoridade sobre cada um de nós. Por isso fala o nosso coração rica e poderosamente. Trata com os casais, ilumina a mente deles, conserta, Senhor Deus, aquilo que precisa ser consertado. Salva os que precisam ser salvos e exorta aqueles que precisam de exortação. Mas faz tudo isso nos lembrando que somos meramente instrumentos teus e que a glória é do Senhor. Que Cristo precisa ser revelado na nossa casa, tanto na vida do homem quanto na vida da mulher e dos seus filhos. Que Ele cresça e que nós diminuamos. No poder dele nós oramos. Amém. Quem não quer ter uma família tranquila, uma casa pacífica, um lugar onde nós possamos gozar de plena paz? O texto que foi lido aqui no início do nosso trabalho de hoje à noite, Eclesiastes capítulo 9, ele narra uma casa tranquila. É o sonho de vida do homem, gozar da mulher da sua mocidade, na tua vida fugaz, nos poucos dias que Deus te deu. E por que isso muitas vezes não acontece? Porque a nossa casa vira um caos.
porque o marido não entende a mulher, porque a mulher não se submete ao marido, porque os filhos vivem muitas vezes em revolta sistemática contra os seus pais. O que foi que aconteceu? Onde nós caímos e o que nós podemos fazer para vivermos aquilo que é promessa do Senhor em Eclesiastes 9 e em tantos outros textos da palavra de Deus? Nós precisamos voltar para o princípio. Não adianta tentar fazer remendo. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira e fingir que está tudo bem. O nosso casamento não é aquele casamento do Instagram, onde tantas pessoas se tentam vender algo que não vivem. Os pastores sabem muito bem disso. Nós tratamos no gabinete muitas vezes casos que são delicadíssimos e que nós nunca imaginaríamos se estivéssemos apenas acompanhando as redes sociais daqueles irmãos. Porque lá tudo é perfeito. Porque lá eles viajam. Porque lá eles sorriem, eles se beijam, né? Eles contam uma narrativa que é a narrativa que eles queriam ter, mas que não têm. E no fundo, o casamento está destruído. O casamento está simplesmente acabado, vivendo de aparências. E tudo que um crente não pode ser é alguém que vive de aparências. Nós precisamos ver e viver a essência do nosso casamento, que está na palavra do Senhor. Então, nessa palavra, e o início do casamento, os fundamentos do casamento, estão nesta palavra, a partir de Gênesis capítulo 2. Essa pregação, esse sermão de hoje, ele é fruto de um curso que eu dou durante 3 meses na nossa igreja para os irmãos que estão chegando, que estão tentando se filiar à nossa igreja como membros. E eu vou tentar compilar para vocês em alguns poucos minutos. Mas seria necessário muito mais tempo para sabermos o que Deus quer a respeito do casamento. Em primeiro lugar, nós precisamos entender como nós viemos parar até aqui. Como o homem chegou à terra e como Deus, que é o Senhor de todas as coisas, Ele instituiu isso que nós chamamos de casamento, de família. Então perceba na sua Bíblia que Deus, no verso 15, tomou o homem reconhecidamente Adão, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Portanto, a terra é de Deus, Deus é o Criador, e o jardim do Éden, ou no Éden, não é o mundo inteiro. Deus deu ao homem um pedaço de terra, onde a partir daquele jardim, ele deveria fazer do mundo o jardim de Deus. O homem tinha uma missão na terra. Ele deveria fazer com que o Éden fosse o mundo inteiro. Deus deu o ponto de partida, um jardim no Éden e uma missão. Daqui você precisa fazer com que o mundo inteiro vire um jardim. Esse era o trabalho de Adão. Só que Adão, ele tinha uma lei para seguir. O jardim é de Deus, o mundo é de Deus, a lei é de Deus. Quais são os limites da autoridade de Adão? Observe. O objetivo é cultivar e guardar o jardim, verso 15, depois ele diz no verso 16, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, você tem um objetivo, que é fazer do mundo o jardim. Eu já lhe dei todas as condições para isso. Todos se submetem a você, mas você se submete a mim. Perceba que há uma ordem na criação. Deus é o Criador, Adão é a criatura de Deus, subgerente de Deus, para que os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus sejam realizados na terra. E a criação, ela está submetida a Adão. Então, Deus, Adão e a criação. O homem tem um objetivo com essa criação, é torná-la um jardim de Deus, para que todos que habitem nessa terra, habitem segundo a vontade de Deus. E Adão é reconhecido claramente como um rei.
ele é um governador do jardim. Percebe? Ele tem um dos ofícios que seriam dados posteriormente a Cristo. Ele é um rei, ele é um governador. Adão, ele também é um profeta. Sim, ele é um profeta. É ele que vai pregar para a sua família, ele que vai instruir a sua casa a respeito do que Deus fala. Deus não falava diretamente com Eva, nem com seus filhos. Deus falava com Adão e Adão falava à sua família. Portanto, ele tem um segundo ofício de Cristo, que é profeta. Mas Adão também é um sacerdote. Como é que nós podemos entender? Se o homem é o sacerdote do lar, então Adão era sacerdote. Mas onde é que há sacerdócio aqui no Éden? Se não há sacrifício, porque não há pecado, se não há o que levar para o altar, se não há nem altar para ser entregue o sacrifício. Eu queria que você atentasse comigo no verso 15, o final do verso 15, que fala assim: Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Essa expressão é uma expressão que se repete pelo menos 10 vezes em todo o Antigo Testamento. E em todos os casos, obviamente eu não vou citar os 10 casos, diz respeito ao trabalho sacerdotal. Eu queria que você abrisse comigo Ezequiel 28, a partir do verso 11. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. Veja, na leitura lá do Éden, nós não vimos ainda esse rei de Tiro. Isso porque seria simplesmente impossível. O rei de Tiro está muitos anos depois do Éden. Como é que ele está em Tiro e ele está no Éden? É porque o que Deus está dizendo aqui é que este rei maldoso e ímpio é um rei que tinha o espírito da serpente que estava no Éden. Percebe? Então, todos aqueles que têm o espírito de Satanás têm o espírito da serpente que estavam no Éden, como este rei de Tiro. Agora veja a descrição desse rei, verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim de guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Todas essas pedras preciosas que são citadas aqui são as pedras que Deus colocou no Éden. Mas se você for lá para o livro de Apocalipse, são exatamente as mesmas pedras que são citadas na Nova Jerusalém. Então o que estava no Éden será refeito. Qual era o objetivo de Adão no Éden? Fazer do mundo um jardim. Quando você vai lá para a recriação em Cristo, você já não tem mais um jardim, você tem uma cidade. Só que esta cidade já não é criada em Adão, porque Adão falhou. Então quem recriou o mundo foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele traz todas as pedras preciosas de volta para esse mundo. E havia alguém ornamentado com essas pedras. Já dá para imaginar quem era, né? Qual foi a queda deste que era tão honrado por Deus? Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Evidentemente aqui é a serpente. E a queda da serpente está sendo narrada aqui
Porque um rei, muito tempo depois, tentou se elevar, não à autoridade que Deus deu a ele como rei, mas ele queria ser Senhor onipotente de todas as coisas. Ele tem o espírito da serpente que estava no Éden. A mesma queda do rei de Tiro foi a queda de Satanás. E esta é a mesma queda de qualquer casa em que alguém tenta se elevar acima do Senhor. Não tente se levantar acima do Deus da tua casa, porque é sinônimo de queda. O que vem antes da queda, o que precede a queda? A soberba. Esta foi a queda de Satanás e de todos os seus anjos que hoje habitam no inferno, sem esperança de um Redentor. Mas onde é que ele estava? Verso 18 diz assim: profanaste os teus santuários. Percebe? Ele estava no Éden e profanou os santuários. E agora eu volto a me referir ao terceiro ofício de Adão. Adão era sacerdote. Então no Éden haviam santuários no plural. Lembram de quando Deus estava tirando o povo do Egito? Êxodo capítulo 19. E eles param em frente ao Monte Sinai. Deus diz assim: prepara-te tu e o teu povo, porque amanhã eu farei grandes coisas no vosso meio. Diga ao povo que não toque os seus pés no Monte Sinai. O povo vai ficar distante. Digam aos anciãos que vão até a metade do monte. E só você, Moisés, vai subir ao topo do monte. Então nós temos 3 santuários ali. O povo fica longe, os sacerdotes vão até o meio e o sumo sacerdote vai até a presença do Senhor. Como é que foi determinado por Deus, no livro de Levítico especialmente, que se desse o sacrifício? O povo ficava do lado de fora do tabernáculo, entregava a oferta, o sacerdote recebia, avaliava a oferta, se o cordeiro era perfeito, de 1 ano, macho, como Deus havia requerido, e ele era levado para dentro. O sacerdote iria até o altar do sacrifício e depois ao lugar santo, mas não ia nunca ao Santo dos Santos. Só quem ia? O sumo sacerdote, uma vez por ano, nunca sem antes fazer sacrifício por si mesmo. Portanto, o primeiro santuário do lado de fora, o segundo santuário onde iam os sacerdotes, e o terceiro santuário lá dentro do Santo dos Santos. Santuários. O que havia no Éden? O Éden era um santuário. E se tem um santuário, tem que ter o quê? Um sacerdote. Concorda comigo? Ezequiel 44 é outro texto que demonstra o trabalho de Adão como sendo um trabalho de um sacerdote. Eu vou ler a partir do verso 9 para a gente ganhar tempo. Ezequiel 44, 9. Perceba que o título que foi dado a esse texto no verso 1 é Reformas no Ministério do Santuário. As reformas no Ministério do Santuário. Verso 9. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel estava andando, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles servirão no meu santuário, como guardas nas portas do templo e ministros dele. Deles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante este para lhe servir. Porque lhe ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo que se fizer
nele. Qual é o trabalho do sacerdote? Guardar e servir. O que foi que Deus disse lá, voltando agora lá para Gênesis capítulo 2, ao sacerdote Adão? Verso 15: cultivar e guardar os meus santuários. A palavra servir é a mesma palavra para cultivar. Servir e guardar, cultivar e guardar, no texto original, são exatamente as duas mesmas palavras. Portanto, Adão é rei, Adão é profeta e Adão é sacerdote. Tudo que acontecer no Éden tem que ser interpretado à luz desta verdade. Deus é o Senhor da criação, Adão é o subgerente de Deus e a criação está abaixo de Adão. Adão tem uma missão que é fazer do mundo o jardim de Deus. Para isso, Deus lhe deu autoridade: rei, profeta e sacerdote. E lhe deu também 3 mandatos. Um mandato social, onde ele deveria crescer e multiplicar. É um mandato dado pelo Senhor. Um mandato cultural, de desenvolver a cultura da terra. E um mandato espiritual. Todos deveriam se submeter à lei de Deus. Então, este é o cenário em que tudo que acontecer a partir de agora precisa ser enxergado. Se nós não estabelecermos isso, Adão como rei, profeta e sacerdote, Deus acima de Adão, a criação abaixo, nada mais nessa terra nós vamos entender. Mas aqui está estabelecido o princípio de toda a vida humana. Existe um projeto de Deus que vai se cumprir, seja por Adão ou por um outro homem, que nós vamos ver posteriormente. Só que Adão estava sozinho no Éden. E percebeu Deus que isso não era bom para que ele pudesse cumprir o seu mandato. Veja, verso 18, diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A leitura mais comum desse texto, para os leitores apressados, é: Deus despertou, né? Deus fez todas as coisas, criou, organizou, colocou Adão lá, rei, profeta, sacerdote, mas aí ele deu um estalo na cabeça dele: eita, esqueci, como é que Adão vai fazer isso sozinho? Ora, essa não é a maneira mais prudente de lermos a Bíblia. Preste muito bem atenção. A Bíblia, ela não fala a respeito do que Deus sabe. Não é esse o propósito da Bíblia. A Bíblia fala de um modo para que eu compreenda o que eu devo saber. Então Deus acomoda a sua linguagem à minha capacidade de compreensão. Então como é que eu deveria entender o que aconteceu? Estando um homem só, Deus percebeu que não é bom. E a palavra bom aqui é uma palavra que, dentro do contexto de Gênesis 1 até Gênesis 3, já foi citada muitas vezes na criação. A cada dia da criação, Deus interpretava o seu ato como sendo um ato bom. E viu Deus que é bom, segundo dia, terceiro dia e assim por diante. Portanto, a palavra bom quer dizer adequado. O que Deus fez era adequado com aquilo que Ele planejou. Então não estava dentro dos planos de Deus não fazer Eva, percebe? Não é bom porque não é adequado, não está em conformidade com o plano de Deus. Agora Ele vai fazer o seu plano ser consumado. Não é porque Deus esqueceu de fazer a mulher estava dentro dos planos de Deus. E ela já tinha sido anunciada no capítulo 1. Veja só, verso 26. Também disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra homem, no verso 26, não quer dizer homem masculino simplesmente, mas raça humana. E isso fica claro no verso 27, porque quando ele fala: criou Deus o homem à sua imagem, ele explica o que é o homem. Ele diz homem e mulher. Então, o homem e a mulher já foram criados no capítulo 1. O capítulo 2
o capítulo 1 é a criação geral, o capítulo 2 é a criação específica, é olhando exatamente para o propósito que Deus tinha, não com a criação, mas com a raça humana. Por isso ele volta para explicar como se deu essa criação do homem e da mulher. Aí a gente volta lá para o capítulo 2 e percebe que não é bom que o homem esteja só. Aí Deus diz assim, vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea aqui não diz respeito à honestidade, mas idoneidade, nesse sentido, neste contexto, quer dizer, é adequado a. Esta que eu farei é adequada ao homem para que ele cumpra a promessa e a missão que eu dei. E aí, na leitura do verso seguinte, parece que o narrador ele se perdeu no caminho, né? É anunciado que vai ser criada uma auxiliadora idônea, e aí Moisés começa a falar de outra coisa que parece não ter nada a ver. Verso 19, acompanhe comigo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Parece que houve uma divagação aqui no texto. Ele está falando da mulher, depois ele começa a falar dos animais. Mas por que foi necessário Moisés incluir esta parte do chamado de Adão, do trabalho de Adão? Porque Deus disse que precisava ser uma auxiliadora idônea. Então, quando ele começa a narrar o ato de Adão dar nome às coisas, primeiro, ele estabelece um princípio: Adão está acima da criação. Dar nome é ter autoridade. Por isso que quem dá nome aos filhos são os pais, porque os pais têm autoridade sobre os filhos. Então, quando Adão dá nome a todos os animais, ele dá o nome científico, né? Ele olha para o cachorro e chama de cachorro, do gato chama de gato, né? Um por um. Hoje, passados tantos anos, né? Tendo evoluído tanto assim a nossa sociedade, a gente não sabe mais o que é homem e o que é mulher. Nós evoluímos tanto que sabemos menos do que Adão sabia. Ele sabia diferenciar cachorro de mulher, mulher de homem. Hoje a gente já se perdeu. Mas aqui ele chamou pelo nome todas as coisas, porque ele tinha autoridade. E o final, o comentário é: não se achou em toda a criação uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, ele não podia casar com um gato, nem com um cachorro, nem com um cavalo, porque não é idônea. Os animais, eles são idôneos para um outro propósito, mas não para o casamento. Pode parecer loucura, mas não é. Muitas pessoas na nossa época advogam o casamento entre um ser humano e um animal. E por que isso é pecado? Porque não foi assim que Deus fez. Se nós tivéssemos tempo, nós iríamos lá para os textos de Levítico 18 e Levítico capítulo 20, que mostram, né, à luz de Gênesis 2, estabelecendo a lei positivada, a lei que vai para o papel, dizendo que é horrendo aos olhos de Deus que um homem se deite com um animal. Baseado em quê? Porque não foi assim que foi feito na criação. Deus fez um homem e disse que não é idôneo nenhum dos animais cumprir a missão do Senhor para Adão, sendo-lhe uma auxiliadora. Então, percebendo que na criação não há, o homem só pode se casar com alguém da sua mesma espécie. Percebe? Não pode ser de outra espécie, tem que ser da mesma espécie. E aí ele vai estabelecer os próximos princípios desse casamento. Verso 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Não pode ser um animal e também não pode ser do mesmo sexo. Porque Adão
né, foi tirado de Adão um pedaço dele, não para fazer um segundo Adão. Né? Nem como alguém brinca, né? Nem um Ivo. Foi Eva. Deus fez alguém que é da carne dele, dos ossos dele, mas é diferente dele. E Adão, sabiamente, não o chama de homem, de varão, chama de varoa, fazendo distinção. Ela é igual a mim em glória, porque Deus me criou com a mesma glória da minha esposa. Dito no capítulo 1, verso 27, a imagem e semelhança de Deus os criou homem e mulher. Ambos têm a imagem e semelhança de Deus. Mas Ele me criou diferente dela. Ela não está sobre mim. Ela é minha auxiliadora. Um puritano do século XVII, chamado Matthew Henry, de quem eu tenho um profundo respeito, ele começa a falar sobre essas palavras de maneira extremamente poética, porque o texto passa a ser uma poesia. Se você olhar para a sua Bíblia, até a estrutura de muitas Bíblias demonstram que o verso 23 é uma poesia. Ele sai da estrutura justificada e centraliza o texto como numa poesia lá dos Salmos. Porque é o homem, de maneira poética, descrevendo o que ele sente pela esposa dele à luz da criação. Quem é essa mulher? Quem é esta varoa? Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela vai chamar varoa, ela foi tirada do meu lado. Aí Matthew Henry diz assim, ela não foi tirada da cabeça para governar, mas também não foi tirada do pé para ser pisada pelo homem. Ela foi tirada do seu lado para ser igual a ele em glória, mas foi tirada da costela, de perto do coração, para ser amada e cuidada pelo seu marido. Por que Deus tirou da costela? Para nos mostrar que ela nem está acima do homem, mas ela também não está abaixo do homem. Ela está ao lado do homem, para ser protegida e amada pelo seu marido. Essa é a perspectiva do casamento bíblico. É um homem perdendo a costela para poder dar origem à sua esposa. Como é que alguém entra no casamento, como já foi dito aqui anteriormente, pensando que eu vou casar para ser feliz. Mas quem entra no casamento assim já está entrando errado. Eu não entrei no casamento para ser feliz, para que ela me faça feliz. Não, eu entrei no casamento para perder. É por isso que dá tão errado quando um homem ele se casa e quer ter vida de solteiro, porque ele não quis perder aquilo que era próprio da solteirice. Esqueça a tua vida de solteiro, meu irmão. Jovens da igreja, se querem casar, esqueçam a vida de solteiro. Vocês vão perder e muito, mas vão ganhar coisas espetaculares que solteirice nenhuma pode te dar. Você vai ganhar uma auxiliadora idônea para dividir a vida contigo. Uma mulher que foi dada por Deus. Então eu posso perder a costela, eu posso perder bens, eu posso perder tantas coisas, mas eu estou fazendo isso com o propósito de servir a minha casa. Agora, esta casa ela tem uma estrutura hierárquica. Os irmãos concordaram comigo quando eu disse que dar nome aos animais é sinônimo de autoridade. Não é isso? Pois bem, quem foi que deu nome à mulher? Verso 23. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á... Se é verdade que dar nome é ter autoridade, ele deu nome aos animais, e nós aqui concordamos que ele tem autoridade sobre os animais. Agora ele dá nome à esposa, então ele tem autoridade sobre a esposa. Então a estrutura agora mudou. Deus, Adão, a mulher e a criação. Essa é a estrutura da criação. Tudo que você mexer aqui vai dar confusão. Como é que eu sei disso? Como é que o Novo Testamento me ensina a respeito dessas coisas? Eu podia ir lá para 1 Coríntios 10, onde o apóstolo Paulo diz claramente, Deus
o homem, a mulher e a criação. Mas eu já falei isso. Então vamos para 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo 2, a partir do verso 8. Aqui tem uma parte que Paulo vai falar sobre mulher ensinar na igreja. Olha, pelo amor de Deus, isso aqui não é comigo. Depois vocês vão perguntar ao pastor Glênio. O meu ponto aqui é outro, só para a gente não entrar em polêmica desnecessária. 1 Timóteo 2, a partir do verso 8. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Por quê? Porque é uma questão cultural, porque naquela época Paulo era machista. Veja só, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. É simples assim. Na interpretação do apóstolo Paulo, a ordem da criação estabelece uma lei. Se Adão foi formado primeiro, então ele tem autoridade sobre a mulher, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E depois ele estabelece um segundo princípio do ponto de vista da queda. Ele diz ainda, verso 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não é da natureza da mulher governar, porque ela tende ao engano. Como é que eu sei disso? Desde o princípio foi assim. Agora, quem é o culpado maior da mulher ter caído no engano? É de Eva ou de Adão? É de Adão. Porque quando Deus a fez do lado de Adão, não foi para proteger? Ele não tinha como sacerdote do lar o trabalho de guardar e cultivar o jardim? Quem era a primeira pessoa do jardim? A esposa dele. Percebe? Então, Adão, ele foi derrotado inicialmente como sacerdote do lar, porque não cumpriu a vontade do Senhor. E a culpa pelo engano de Eva foi dele, em primeiro lugar, e depois, evidentemente, dela. Mas a ordem da nossa casa está estabelecida desde o Éden. Deus, homem, a mulher e os filhos. Isso é o princípio de qualquer casa. O que foi que a serpente tentou fazer? Volta comigo lá para Gênesis capítulo 2. Verso 24 diz ainda assim no capítulo 2: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Só um rápido comentário aqui sobre o verso 24. O homem deixa o pai e a mãe. A mulher não deixa o pai e a mãe. Percebe? A forma é diferente de entrar no casamento. A mulher, ela é dada em casamento. O homem deixa. Porque o homem, ele decide se casar. Ele consulta os pais, mas ele decide se casar. E ele evidencia essa capacidade como? Ele tem condições de gerir a sua própria casa. Ele não vai ter um casamento patrocinado, né? Ele está deixando o pai e a mãe. Então ele tem que se virar. Deixa o homem pai e mãe. Então eu estou dizendo ao meu pai, não precisa me sustentar, eu tenho condições de sustentar a minha casa do ponto de vista material, do ponto de vista espiritual. E o pai permite. Já a mulher não é assim. A mulher, ela é dada em casamento. São os pais que dão em casamento, especialmente o homem, pai que dá a mulher em casamento. E ela se casa ou não com em obediência ao seu pai, com a permissão do seu pai. Aqui fica estabelecido um segundo princípio para os jovens. Se você é homem, não fale em casamento se você não tem condições de casar. Eu estou pensando em casar com minha namorada. Você trabalha em quê, amigão? Você tem condições de sustentar uma casa?
Se não, guarda teu pensamento e arruma um emprego. Né? Quando você tiver condições de casar, aí você volta aqui para falar. Os pais das moças têm que ser muito claros, é coisa objetiva. Não tem assim, eu vou orar para que Deus me revele. Não, Deus está revelando na providência. Não tem emprego, Deus não quer. Está reveladíssimo. Quando você arrumar um emprego, volta aqui, aí a gente volta a conversar. Tem os outros princípios, né, para a gente conversar. Mas sem emprego não tem conversa. Não tem como sustentar a minha filha, porque eu vou dar a minha filha. E eu não vou dar a alguém que não vai ter condições de sustentá-la. Né? E é um trabalho da vida inteira colocar isso na cabeça da moça. E os pais dos homens deveriam passar a vida inteira colocando isso na cabeça dos seus filhos homens, para que a gente não tenha problema dentro da igreja. Percebe? Agora, você imagine tudo isso aqui entre um crente e um ímpio. Aí é a derrota total, né? Porque entre os crentes é difícil a gente ver os princípios sendo seguidos. Imagina um crente com um ímpio. Vida a dois, como a Bíblia descreve, é vida redimida, é vida em Cristo. Não existe casamento abençoado fora de Cristo. Pode esquecer. Casamento redimido é casamento abençoado. Todos os outros vão ter muitos problemas nessa terra. Agora, preste atenção comigo, na virada do texto, a partir do verso 25 do capítulo 2. Foi-se estabelecida aqui a teologia a respeito do casamento, agora nós vamos para a prática. Verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse é mais um dos versículos que parece devagar. Ele começou a falar da mulher, de como o casamento deve se estabelecer entre um homem e a mulher. O homem sai de casa, a mulher é dada pelo pai. Aí depois ele diz, eles estavam nus no jardim e não se envergonhavam. O que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o que ele vai falar logo em seguida, verso 1 do capítulo 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, aqui a palavra serpente e a palavra nus, do verso 25, são escritas no hebraico praticamente da mesma forma. Na verdade, é a mesma forma, porque o hebraico antigo não tinha vogal. Uma é arum e a outra é arum. Aliás, a palavra nus e a palavra sagaz. Essas duas palavras são escritas praticamente iguais. Então, o homem estava no Éden antes da queda, nu. Mas ele não se envergonhava, porque não tinha um elemento ainda do pecado. Quando começa a conversa entre entre Eva e a serpente, aí a sagacidade entra. Deixa-se a inocência e passa a ter a sagacidade. Por meio de quem? Da serpente, a mais sagaz, o mais sagaz de todos os animais do jardim. Qual é a proposta sagaz dessa serpente? Veja, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Mas espera aí, foi isso que Deus disse? Deus disse o seguinte, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Capítulo 2, verso 15 a 17. Só tem uma árvore que vocês não podem comer. Qual é a proposta de Satanás para o nosso coração? Como é que Deus bota vocês no mundo e vocês, crentes, não podem viver nada do mundo? Que religião é essa? Você é jovem, cheio de vida, não pode ir para canto nenhum, você está proibido de ir para os lugares? Isso aí, meu irmãozinho, já é antigo. Isso aí veio do Éden, isso é conversa antiga. Que os nossos filhos, inclusive, muitas vezes repetem. Você tem um filho lá, você é cuidadoso, um pai e uma mãe cuidadosos, que permitem os seus filhos participarem de eventos sociais. Eles vão para o cinema, por exemplo. Vão para um teatro. Eles têm os amiguinhos dele, você controla, sabe quem é, conhece o pai, vai deixar, vai buscar. Tem todos os cuidados necessários. Mas, um determinado dia, você percebe que o lugar não é muito bom, as companhias não são tão boas. Aí você diz assim, meu filho, hoje você não vai. Sabe qual é a resposta dele? Também o senhor nunca deixa eu ir para canto nenhum. Mas peraí, nunca?
Uma vez eu estou dizendo que você não vai por conta de tais e tais motivos. Aí você diz a seu filho, olha amiguinho, eu conheço essa conversa aí, ó. Isso aí foi dito pela serpente no Éden. Foi ela que ensinou isso a Eva. Deus colocou vocês no jardim para vocês não poderem provar de nada. Mas Eva sabia a verdade. Porque Adão era um profeta. E ensinou a ela a verdade de Deus. Observe verso 2. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Veja, ela conhecia a lei de Deus, porque foi pregada a lei de Deus pelo marido dela. Então ela repreende a serpente com a lei de Deus. Só que tem um probleminha. Ela muda o que Deus disse. Ela acrescenta e ela diminui. O que foi que Deus disse? Volta comigo, por favor, para o verso 15 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, veja a ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Procure na versão de Eva se tem um livremente. Ela tirou. Agora veja, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O que é que ela diz lá no verso 3 do capítulo 3? Nem tocareis. Deus não falou para não tocar, Deus disse, não coma. Alguém diz assim, mas espera aí, é muito preciosismo. Mas em teologia, preciosismo é sinônimo de ortodoxia, de segurança, de proteção. Você quer que seu pastor acrescente e diminua da Bíblia? Não, porque lá em Deuteronômio está escrito, nós lemos ontem, capítulo 12, verso 32, nada acrescentarás, nem diminuireis da minha lei. Nós não temos a opção de acrescentar e diminuir. Nós devemos dizer exatamente o que está na palavra. Então aqui, você começa a ter o germe, né? A forma embrionária ainda de dois problemas que vão seguir a vida inteira com a igreja. Liberalismo e, ao mesmo tempo, legalismo. Você acrescenta e você diminui. Deus diz livremente, pode comer livremente. Isso aí ela tira. Isso é sinônimo de liberalismo. Eles vão pincelando coisas da Bíblia, dizem, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é a palavra de Deus. Eu vou tirando até que a minha vida se encaixe naquilo ali. Aliás, até que a Bíblia se encaixe na minha vida. Já o legalismo não é assim. Eu vou acrescentando vários escritos bíblicos que não estão lá, à luz da minha própria consciência. Então eu vou fazendo a Bíblia ter cada vez mais palavras do que ela de fato tem. Isso também não é novidade. Isso estava no Éden. Quem foi a criadora da teologia liberal e da teologia legalista? Eva. Porque não repetiu as palavras de Deus. E aí, continua o diálogo, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Veja, a serpente ela vai aos poucos mostrando o seu veneno, né? Ela não chega para você e diz assim, abandona teu Deus e me segue. Ela diz, você não se sente presa a essa religião, a essa vida que você leva? Você não acha que é algo muito pesado? Aí você, não, eu não acho tão pesado assim. Eu acho até uma vida boa. Aí você diz assim, na verdade, é porque Deus não quer que você conheça o que é bom. Aí você, opa, como é que é? Ele tem medo que vocês conheçam o que Ele sabe, porque no dia que vocês conhecerem, vocês vão ser iguais a Deus. Percebe que a Bíblia nos ensina a sermos iguais a Deus? Sede santos como o vosso Pai é santo. Ou seja,
existe uma maneira de sermos iguais a Deus que é ordenada pelo próprio Deus, mas em santidade. O que a serpente está propondo aqui não é sermos iguais a Deus em santidade, mas em poder. Vocês vão ser Deus. Vocês vão dizer qual é a lei. Vocês vão dar a lei. Vocês não vão se submeter à lei. Aqui está o início da desgraça de uma casa. Quando as pessoas não querem mais se submeter à lei de Deus, eles querem ter uma lei para a sua própria casa. Domingo passado, terminado o culto, vez por outra isso acontece, o conselho se reúne para conversar com determinadas famílias, fazer aconselhamento. E a gente tinha ouvido durante a semana na escola uma criança que estava com alguns problemas e a família tinha dito assim, que aquela decisão, apesar de parecer contrária, depois a família inclusive explicou, né, e fazia um certo sentido. A decisão parecia contrária ao que a igreja pensa, mas ela disse assim, esta é uma decisão da nossa casa. Quer dizer, a igreja estava ensinando uma coisa, a criança percebeu a confusão do que era feito em casa e a resposta dos pais foi, mas isso aqui é uma decisão da nossa casa. Então fica uma confusão na cabeça da criança, porque é o seguinte, o que eu escuto na igreja é o certo, ou o que eu escuto em casa é o certo. Para um adulto é complicado, mas para uma criança é muito mais complicado. E aí nós procuramos os pais, porque foi mencionado pela própria criança durante a semana nas aulas, e a gente aproveitou para tratar pastoralmente. Os pais tinham uma dúvida, e na dúvida, ao invés de procurar assim, esclarecer a dúvida com o conselho da igreja, acabaram protelando isso e foram colocando isso em prática dessa maneira. E a criança percebeu. Tem uma lei na igreja e tem uma lei na minha casa. E as leis elas não se batem. Isso é o início da derrocada de uma família. Porque o princípio que eu sigo na igreja tem que ser o mesmo princípio da minha casa. E o princípio da minha casa tem que ser o mesmo princípio que os meus filhos ouvem em todos os lugares, o que eles assistem, a aula que eles têm, né, o professor que fala para eles, os seus amigos, tudo tem que convergir para uma unidade doutrinária, não para uma diversidade doutrinária. Quando eu digo, existe uma lei na minha casa que difere da lei da igreja, eu estou dizendo, aqui há uma lei em que eu estou acima de Deus. Isso foi a proposta do próprio Satanás. Vocês não precisam se submeter a Deus, vocês podem ser iguais a Deus. Faça uma lei para a sua casa. Aí o outro tem uma outra lei para a casa dele, e o outro terceiro tem uma outra lei para a casa dele, quando na verdade nós já temos uma lei estabelecida por Deus nos 10 mandamentos que valem para todas as nossas casas. Sabe por quê? Porque ela é perfeita, já que procede do nosso Pai, que é perfeito. Não precisa de uma lei para cada casa. Bastam os 10 mandamentos. O texto continua, verso 6 do capítulo 3, dizendo o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Você percebe que o que muda agora nem é o fruto, nem é a palavra de Deus. O que muda é a forma como ela enxerga aquele fruto. Ninguém vai discordar que esse fruto, desde o princípio, era bonito, era belo, era agradável aos olhos. O que tinha de mal dele? Havia uma lei que dizia, não coma. Ah, pastor, por favor, o que tem de mal em não vir para a igreja um domingo? Eu queria ficar com minha família. É só um domingo. Aí eu posso lhe perguntar assim, e eu já fiz essa pergunta uma vez a um membro lá da igreja, que tinha faltado no domingo, e disse assim, eu fui passear no domingo. Eu disse, a irmã lembra do 4º mandamento? Lembra-te do dia do Senhor para o santificar?
o princípio da santificação do dia do Senhor é estar no culto. É uma santa convocação que Deus faz ao seu povo para que aquele povo se reúna e possa, como desde a criação foi, prestar contas a Deus. Adão prestava contas com o que ele fez, nós prestamos em Cristo. Você não veio. Você foi convocada para o culto a Deus e não veio. E você está dizendo que isso é uma coisa boba. O problema é que você não sabe o que é culto. Se você soubesse o que é o culto, que é uma santa convocação de Deus, e você deixou Deus esperando aqui para poder passear com sua família, coisa que é lícito, que é bom, mas em outro momento, você não diria isso. Agora deixa eu lhe perguntar algo. Matar uma pessoa uma vez só, beleza, né? É só uma vez? Aí ela, não, pastor, claro que não, vou matar uma pessoa, mas esse é o 6º mandamento. Qual a diferença do 6º para o 4º? Só a ordem. Se eu digo que matar uma vez é um pecado gravíssimo, eu deveria pensar também que não vir para o culto por um motivo que seja realmente bíblico é algo tão grave quanto. Você quer dizer que fazer algo que é ruim para o meu próximo, matar, é mais grave do que fazer algo que é uma aberração na minha relação com o meu Criador? Como é que pode a gente estar invertendo as coisas? Nós estamos invertendo as coisas. De onde nós tiramos isso? As coisas começam a ser agradáveis ou desagradáveis à luz do meu próprio entendimento. Não é assim. O que é bom? O que Deus diz que é bom. O que é agradável? O que Deus diz que é agradável. O que é mal? O que Deus diz que é mal. Então, um homem casado, quando passa uma mulher bonita, a mulher não deixa de ser bonita porque ele é casado ou não. É claro que ela é bonita. É claro que ela é agradável aos olhos. É claro que ela é desejável à masculinidade do homem. Mas sabe por que ele não vai atrás daquela mulher? Porque tem um mandamento que diz, não adulterarás. Só por isso. Se não tivesse, vocês iam. Íamos todos nós, porque nós somos todos pecadores. Mas tem um mandamento, 7º mandamento que está lá escrito. Não adulterarás. Por isso que a gente não vai. Mandamento este que é interpretado por Cristo em Mateus capítulo 5, de uma maneira mais profunda ainda. Se você olhar com os olhos impuros para essa mulher e desejá-la no seu coração, você já adulterou com ela. Você acha que Moisés é duro? Então leia Cristo. Então leia Cristo. É agradável demais o pecado. Se não fosse, ninguém queria. Mas é bom? Não é bom. O que é bom é o que Deus chama de bom. Então, há um detalhe nesse texto do verso 6 que às vezes a gente passa desapercebido, porque o texto fala, e comeu ela, deu ao seu marido e ele comeu. Mas nem todas as Bíblias trazem uma informação que é importantíssima. E ele comeu com ela. Está lá no texto original. Comeram juntos. Ora, se Adão comeu junto com Eva do fruto, no momento em que eles foram tentados pela serpente, então onde estava Adão nessa conversa toda? Do lado da mulher, junto dela. Ele deixou a serpente se aproximar, ele deixou iniciar a conversa, ele deixou a conversa se prolongar e depois ele comeu do fruto. Aí você diz assim, mas eu, homem como eu sou, marido da minha qualidade, nunca faria isso. Aí conta outra, né? É assim que o pecado entra na nossa casa. Nós temos a obrigação, como sacerdotes do lar, de defender as nossas esposas. Então, saber com quem elas conversam, com quem elas andam, para onde elas vão, não é controle sobre a esposa. Pode ser se o marido for um louco, mas se o marido for bíblico, isso não é controle, isso é cuidado, é zelo. Vocês se lembram como os mandamentos de Deus dizem? Deus é um Deus
zeloso, a palavra ali é ciumento. Por quê? Porque a igreja é a noiva dele. E ele não vai deixar a noiva dele sair andando com qualquer um aí, não. Eu quero saber para onde vai, com quem está andando, que hora chega em casa. Porque o meu trabalho é guardar o meu jardim. E quando há uma falha do homem, nesse ponto, muitas vezes o casamento é desgraçado. Porque entra um terceiro na tua falha. E na tua frente, muitas vezes. E nós somos tão irresponsáveis com a nossa casa, que acontece tudo na frente, a gente não sabe. É por isso que virou até brincadeira, né? É o último que sabe. Foi tudo na frente dele, todo mundo sabia, e ele não sabia. É a derrota do homem isso aqui. Ela comeu e ele comeu com ela junto. Nós deixamos o pecado crescer na nossa casa e depois começamos a pecar juntamente com as nossas esposas. O trabalho do marido é entregar a sua esposa santa e pura diante do Senhor, não pecar com ela, não levá-la ao pecado, mas protegê-la. E aí, continuando na narrativa, verso 7, diz assim o texto: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Lembra que aquele versículo 25, lá do capítulo 2, que parecia estar meio deslocado, mais uma vez volta à tona. Primeiro faz uma contraposição entre nudez e sagacidade, ou seja, a serpente ela é nua, ela quer tirar as vestes santas do homem. O homem vivia em inocência mesmo na nudez. E a serpente é nua porque ela é sagaz. Agora os homens estão nus como a serpente. E eles percebem que estão nus. A inocência já não mais existe. Portanto, qualquer tentativa humana de trazer o Éden de volta é uma tentativa pecaminosa. Essas praias de nudismo, né? Isso é uma loucura. Lá na Paraíba tem uma muito famosa. E eles dizem, não, isso aqui é natural, é naturalismo. Ora, se é naturalismo, por que tem fiscal? Se fosse tão natural, não precisava de fiscal. Se tem fiscal, é porque não é natural aquilo ali. É uma tentativa desumana de fazer o que não dá mais para fazer, porque nós perdemos a nossa inocência. As mulheres precisam entender especialmente disso, para não provocar os outros homens a este grande pecado. Isso seria tema de um outro assunto, que é modéstia cristã. Mas aqui vale um pequeno parêntese. Cuidem da vestimenta de vocês. Não com legalismo, mas com cuidado, com zelo. Maridos devem ajudar as suas esposas a avaliar a roupa. Irmãos, entendam, isso não é uma coisa legalista, isso é um cuidado com a mulher. Ele olha, não é toda hora, porque a mulher ela sabe se vestir, mas uma hora que ela não percebeu, você vai lá e dá um toque nela. Ó, acho que não ficou muito legal essa roupa, acho que está parecendo alguma coisa aí que você não deveria. E a mulher, olhando para aquilo e reconhecendo que é cuidado do marido, ela vai e diz, é verdade, eu vou ter mais cuidado e vou trocar essa roupa aqui, acho que essa peça não está boa. Qual é o problema que tem nisso? Nenhum problema. Mas eles abriram os olhos e aí tentaram resolver o problema. Como é que eles vão tentar? Eles, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, costuraram folhas de figueira. Folha de figueira é uma folha pequena que não tapa nada. É literalmente tentar tapar o sol com a peneira. Foi a roupa que eles fizeram aqui. Fizeram com folhas de figueira, cintas para si. Então era cinta, fechava só onde deveria. Não cobria nada. O problema era a nudez, eles tamparam quase nada. Aí vocês vão guardar essa informação, porque lá no final o texto volta para isso. E aí vem a figura divina entrando na história. Deus estava lá, vendo tudo, mas agora ele começa a falar. Observe, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim,
pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Ora, Deus chamava Adão na viração de todos os dias para ele prestar contas do que ele tinha feito. E Adão ia com prazer para a presença do Senhor. Mas quando nós entramos no pecado, nós não temos mais prazer na presença de Deus. A gente começa não vindo mais para a reunião de oração, a gente começa a falhar no culto, nós começamos a nos afastar dos irmãos da igreja, a gente não quer ter muito contato com os irmãos da igreja, não quer conversa com o pastor, porque são todas as figuras externas que me apontam para Deus. E como eu não vejo Deus, eu me afasto daquilo que eu vejo e carrego o nome dele. Então eles fogem de Deus. Mas é impossível fugir de Deus. Duas provas da loucura do homem. Eles tentaram fazer uma religião para si mesmos, cozendo folhas de figueira e tentando vestir a sua vergonha com as suas próprias mãos. E depois eles tentam fugir de Deus. Mas Deus vai lá e os acha. Aí veja, com quem Satanás falou no início da narrativa? Com Eva. Deus não está aparecendo até aqui. Mas quando entra o pecado no mundo, quem Deus vai procurar para resolver? É Adão. Ele não diz assim: Eva, onde tu estás? Ele diz: Adão, onde tu estás? E percebe que a pergunta já revela a estrutura da própria lei. Adão, onde tu estás? É Deus perguntando àquele que era representante pactual da criação. Eu te dei o ofício de rei, de profeta e de sacerdote. Você tem a obrigação de me dar contas. No segundo pecado, no capítulo 4, quando Caim mata Abel, Deus também faz uma pergunta, mas a pergunta é diferente. Deus não diz assim: Caim, onde tu estás? Qual é a pergunta que ele faz? Onde está Abel, o teu irmão? Sabe por quê? Porque nós primeiro quebramos a primeira tábua da lei, a nossa relação com Deus, os primeiros 4 mandamentos. E depois que alguém quebra a relação com Deus, inevitavelmente ele quebra também a relação com o seu próximo. Primeiro ele matou Deus no coração, depois o filho dele foi lá e matou o irmão. É assim que o mundo vive até hoje. Primeiro você mata Deus no seu coração, depois você mata o seu irmão. Como é que vai se resolver uma situação como essa? Voltando lá para Gênesis 3, verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Ora, Deus não sabia disso. Claro que sabia, mas Deus está num diálogo. Ele precisa que o homem fale. Ah, para que eu vou orar se Deus sabe todas as coisas? É primeiro que Ele mandou, né, amigo? Já é um excelente motivo para você orar. Deus mandou. E segundo, porque Ele nos deu a capacidade de articularmos a nossa fala para nos comunicarmos com Ele. Para que eu lembre que eu dependo dEle. Então a oração não é para convencer Deus de nada. É para me convencer que eu preciso dEle. É para que eu lembre o meu lugar. Tem muitas coisas que nós sabemos que os nossos filhos precisam, mas a gente sabe o que a gente faz? A gente não dá. Deixa ele pedir. Aí quando ele pedir, eu vou perguntar o porquê. Para que o filho aprenda que ele depende do pai. Isso é uma bênção. Dependência é uma bênção. Independência é outra bênção própria daquela fase. Ora, aqueles que são necessitados na igreja não são abençoados quando são ajudados pela diaconia? Claro que são. Mas os que têm emprego e não só têm para si os bens, mas ainda contribuem da igreja, também não são abençoados? São, de formas distintas. E ele pergunta: o que foi que aconteceu? Aí Adão vai responder. Verso
Verso 12, perdão. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu estava no Éden, sozinho, nunca tinha pecado. O Senhor inventou de botar essa mulher aqui. Aí o Senhor vai resolver, o Senhor com ela. É culpa tua que inventasse essa mulher e dela porque conversa demais. Foi a única que conversou demais, foi Eva. Nenhuma outra. Mas peraí, quem é o rei, o profeta e o sacerdote? É Eva. É você, meu irmão. Então, todo problema da nossa casa é um problema do homem da casa. Não tem essa. Ah, mas eu não sabia. Problema teu. Deveria saber. Eu devo ter um nível de supervisão da minha casa que nada passe sem que eu saiba. Evidentemente, alguma coisa vai passar. Mas quando passa, é culpa minha. Um homem, ele tem que ter masculinidade a ponto de dizer: todo problema da casa é meu problema. E como isso acontece? Primeiro, se interessando pelos problemas da casa. Não espere que sua mulher vá contar os problemas do dia. Se você, quando ela começa a falar, você pega o celular e vá dizendo aí. Ela não vai falar no outro dia. Tá bom, eu vou assistir aqui. Você vai dizer, pode falar que eu estou ouvindo. E o cara assistindo o jogo. A mulher não vai falar. Se interesse pelos problemas da tua casa. Eu não me lembro quem foi que falou de ontem para hoje, mas disse assim: o trabalho do homem começa depois das 18h30. Chegou do trabalho, pronto, terminou aquele trabalho, agora tu vai fazer o trabalho da tua casa. Você chama seus filhos, foi que houve, como é que foi o seu dia, o que é que aconteceu. Conversa, bate um papo com teu filho. Chama tua esposa, o que foi que aconteceu, os empregados, todo mundo fez o que deveria fazer, e aquela situação e aquele outro, e você vai, sabe, se inteirar dos problemas da casa. Como é que um líder não sabe o que está acontecendo com seus liderados? Não se interessa, não serve. Como é que um líder não serve? Ninguém vai contar nada para ele, por isso que as coisas acontecem a despeito do teu conhecimento, porque você não se interessa pela sua casa. Consequentemente, ninguém quer falar nada para você. A resposta de Adão não serve para Deus. Veja, verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Agora já não é mais nem a mulher, nem Deus, agora é a serpente. Olha, eu estava lá, a serpente veio, ela me enganou e eu comi. Então, o problema é de Deus, o problema é da mulher, e agora a mulher bota a culpa na serpente. Só não é meu problema. Ninguém, quando tem problema em casa, diz assim: pastor, pode ficar tranquilo, o problema fui eu. É difícil mais isso acontecer. Ah, foi a mulher, foi a serpente, foi o cachorro, foi o papagaio, foi qualquer um, menos eu. Não tem como resolver problemas na nossa vida se não houver reconhecimento, confissão de pecados. E você percebe que Deus não entra nessa conversa. Ele ouve e prossegue. Agora ele vai para o terceiro personagem. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizesse, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A conversa com a serpente já não é a mesma, né? Não tem pergunta. Ele vem e já dá a maldição. A partir de agora, porque fizeste isso, você é maldita entre todos os animais da terra. Sabe por quê? Porque a carta aos Hebreus diz que para os anjos caídos não há um redentor. Não havia promessa de redentor para Satanás, para Tiro,
que habitava no Éden, jardim de Deus, não havia redentor. Então é maldição direta. E para os homens? Verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ou seja, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está o chamado proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho foi pregado em toda a Escritura. Depois do pecado, o homem tentou fazer folha de figueira para si, ou seja, ele tentou sua autorredenção. Deus não aceitou. Deus escutou uma parte, Deus escutou outra e amaldiçoou Satanás. Mas aí ele traz uma promessa para a nossa casa. Eu vou enviar um filho, o filho da mulher. E esse filho vai esmagar a cabeça da serpente. E quando ele esmagar a cabeça da serpente, os vossos casamentos estarão restaurados. Não adianta tentar sozinho. O teu casamento só vai ser restaurado em Cristo. Porque família da aliança é família redimida em Cristo. Esta é a promessa para o nosso casamento. Não há nada que nós possamos fazer fora de Cristo para solucionar os problemas do nosso casamento. Mas até lá, eu preciso entender que o texto diz assim, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher. Haverá uma inimizade natural entre esta descendência, a descendência da mulher, e a descendência da serpente, que vai ficar muito claro no verso 17 do capítulo 4, na descendência de Caim, que depois é contraposta no capítulo 5 com a descendência de Adão. Duas famílias vão se formar. A descendência da mulher, em Adão, e a descendência da serpente, em Caim. Todo o Antigo Testamento ele é baseado nessas duas famílias. E até hoje é assim. A família de Deus e a família de Satanás. Portanto, a nossa família não pode ter amizade íntima com as famílias de Satanás. Eu preciso proteger a minha casa dessa amizade com o mundo. Eu não vou redimir a minha casa, é Cristo que vai redimir. Mas eu preciso ter ciência que há esta inimizade. E aí, o elemento da maldição é colocado, a maldição pactual é colocada tanto para o homem quanto para a mulher. Verso 16. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Qual é o elemento novo aqui que não existia? Dor, sofrimento. A mulher não ia dar à luz? É claro que ela daria à luz, só que não teria dor. Seria natural. Agora, a dor é um elemento novo. E o que mais? Ela deveria se submeter ao seu marido de maneira natural. Agora já não é mais natural se submeter. Você vai ter um desejo desesperado por marido, por alguém que te conduza, que seja autoridade sobre você, mas quando Deus te der, você vai se rebelar. É a maldição colocada, é a dificuldade em se submeter à lei. É uma maldição divina por conta do pecado. Então, irmãs, o espírito de rebeldia, ele está desde o Éden. E o que nós precisamos é mortificá-lo pelo descendente da mulher. E para o homem não tem maldição? Não tem. Verso 17. E a Adão disse, visto que atendestes à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos e tu comerás a erva do campo. Quando você vir uma geada, né, que é mais comum aqui para vocês, ou a seca do Nordeste, sabe de quem é a culpa? Do pecado de Adão. Ah, não, eu acho que isso aí foi longe demais. Então lê lá Romanos capítulo 8 e veja o que é que o apóstolo Paulo diz. A criação geme, aguardando um redentor. A criação pecou?
Não, é porque foi a maldição pactual que foi deixada por conta do pecado de Adão. Por isso que há geada, por isso que há seca no Nordeste, por isso que há terremoto, maremoto, essa loucura no mundo, fruto do pecado. Quando Deus restaurar todas as coisas, o mundo vai se estabilizar novamente. E o homem? Qual é o grande problema para o homem? Veja, a mulher, ela é preservada pelo fato de ser mãe. 1 Timóteo 2, verso 15. Mas e o homem? Qual é a missão do homem? Né? Guardar e cultivar o jardim? Pois bem, o jardim agora já não é mais um jardim. Está cheio de cardos e abrolhos. É do suor do teu rosto que tu vai comer o pão. Aqui para a teologia do preguiçoso, que acha que antes da queda ninguém trabalhava, né? Caía tudo do céu. Não, ele guardava e cultivava o jardim. Mas agora o elemento é dor, sofrimento. A gente vai trabalhar, muitas vezes vai chegar do trabalho derrotado. Mas no outro dia nós vamos novamente com a esperança que Cristo nos deu. O Deus que colocou a maldição é o mesmo Deus que prometeu que pelo Filho dele, que esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário, é Ele que vai me dar vitória amanhã. E nós saímos de novo para a batalha em Cristo. Porque os nossos casamentos não estão mais amaldiçoados. Eles são abençoados no Senhor. Deus está tirando a maldição desse mundo pelo progresso do Evangelho, irmãos. E pela santificação da igreja. Nós vivemos e morremos nele, para que a maldição que nos foi colocada morra conosco nele. Ele foi maldito em meu lugar para que eu não seja mais maldito. E como é que isso foi anunciado, já nos encaminhando para o fim, no Antigo Testamento? Como é que os nossos irmãos do Antigo Testamento sabiam de tudo isso? Veja, verso 19, verso 20. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Qual era o primeiro nome da mulher? Varoa, porque do varão foi tomada. Por que Adão mudou o nome da mulher? É por isso que minha filha tem esse nome, Eva. Porque o primeiro nome seria Varoa, eu não botaria, né? Varoa ficava complicado. Mas o motivo teológico, né, não só prático, é que a mudança se deu, não porque ele achou bonito o nome Eva, mas porque a promessa foi: nascerá um filho e desse filho haverá redenção do pecado. Ele creu na promessa, ele creu em Cristo. Lembre-se disso, Adão creu em Cristo, o filho da mulher, que nasceria para esmagar a cabeça da serpente. Sabe como eu sei disso? Ele mudou o nome da mulher dele. Eva vem do verbo ser e estar no hebraico. Ela é mãe de filhos. Ela é que gera filhos. E qual o filho que ele estava esperando? Cristo. É tanto que quando no capítulo 4 ela coabita com Adão, veja, é dito assim, verso 1, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Sabe qual era a esperança dela? Cristo nasceu. E essa esperança é a esperança de todo o Antigo Testamento. Vocês se lembram quando uma mulher não conseguia conceber, era choro, era oração, clamor, porque toda mulher queria que Cristo nascesse dela. Toda mulher queria ser Maria. Não é à toa que o nome da minha filha é Eva Maria. Por uma veio a promessa e por outra veio o cumprimento da promessa. Toda mulher queria ser Maria, bem-aventurada entre as mulheres. Mas há um elemento aí para fechar tudo. Havia maldição e havia esperança, mas ainda não havia redenção. Sabe por quê? O cordeiro foi prometido, mas não foi morto. Se o cordeiro não é morto, se não há sacrifício, se não há derramamento de sangue, não há
redenção de pecado. Então o cordeiro precisa ser morto. Onde é que nós vamos ver isso? Verso 21 do capítulo 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vocês se lembram que no verso 7, Adão e Eva tentaram fazer vestimenta para si? Deus não aceitou. Porque Deus não aceita a redenção que procede da mão dos homens. A salvação não é pelas obras. Quando eles descansaram no Senhor e na promessa de Deus e creram na vinda no Messias, o Senhor fez vestimenta de pele de animal. Como é que se faz um casaco de couro? Para que haja um casaco de couro, quem tem que morrer? O animal. E para morrer tem que derramar o sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aqui o cordeiro foi morto. E a pele do cordeiro, as vestes de Cristo, vestiram Adão e Eva. E esse casal amaldiçoado passou a ser abençoado, porque em Cristo eles morreram para ter uma nova vida a partir de agora. O teu casamento não vai ser resolvido se você procurar no mundo, nos coachings, nas fórmulas mágicas, né, nos 7 passos para aquilo e para lá. Não vai resolver. O que resolve o problema do casamento é um casal aos pés de Cristo, clamando misericórdia ao Senhor e crendo nesta promessa que o Cordeiro morreu em nosso lugar. Os homens foram expulsos do Éden. O Senhor fechou a porta e disse: vocês não podem voltar. Agora vão continuar a lavrar e cultivar o jardim. E a história segue. E essa história volta lá para a gente finalizar em Efésios capítulo 5. A descrição da família redimida em Cristo. A partir do verso 22. 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ele disse no verso 21, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo, como lá em Filipenses. Sujeitem-se. Quem primeiro? A mulher, sujeite-se ao seu marido. Você quer ter um casamento redimido no Senhor? Procure Cristo. Só que depois que você for a Cristo, aos pés de Cristo, você tem uma obra a fazer. Você é auxiliadora idônea. Você não é cabeça. Você é auxiliadora. Então, você precisa saber o que tem que ser feito em casa. Eu vou me submeter ao meu marido em Cristo. Qual é o limite da submissão da mulher? O Senhor. Então, se teu marido te impuser qualquer ordem que não esteja na lei de Deus, sabe o que você faz? Desobedece. Porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. O limite da obediência de uma mulher ao seu marido é a lei de Deus. Agora, estando na lei de Deus, a tua obrigação é obedecer. Não é concordar, é obedecer. Você é auxiliadora, inclusive, para dar sua opinião, mas não é auxiliadora para que ele faça o que você quer, de acordo com a sua opinião. Ele vai tomar a decisão
inclusive as consequências da decisão são deles. Lembra o que Deus disse quando Eva pecou? Adão, onde tu estás? O problema da casa é do marido. E o trabalho do marido? Verso 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Amém. É difícil o trabalho da mulher? É. Se submeter não é fácil. Mas e o do homem? Deus não mandou você morrer pelo teu marido, mas Ele mandou ele morrer por você. Trabalho do homem em casa. Volta para casa e começa a fazer isso todos os dias. Morra todo dia para si mesmo e dê sua vida para sua esposa. Detalhe, não é para os teus filhos. É para a tua esposa. Alguém que diz assim, o sentido da minha vida é cuidar dos meus filhos. Isso pode estar em qualquer lugar, em qualquer romance, menos na Bíblia. O sentido da nossa vida é viver para o Senhor, em primeiro lugar, e depois servir a nossa esposa. Sabe por quê? E uma coisa não contradiz a outra. Porque não há nada melhor a ser feito pelos teus filhos do que amar a mãe deles. Se você amar a tua esposa, você fará o maior bem para os teus filhos. Agora tenta amar os teus filhos e despreza a tua esposa e vê o que é que vai dar. É uma confusão. Qual é o limite do amor do homem? Cristo. Ou seja, a morte. O marido deve estar tão disposto a servir a sua esposa, quanto disposto a morrer por ela. Aí o sujeito diz assim, mas eu estou disposto. Se tiver uma guerra no Brasil, eu vou para defender minha casa. Meu amigo, não vai ter. Me desculpe, mas assim, aquele tipo de promessa, né? Se eu estiver atravessando uma rua e minha mulher for morrer, eu me jogo na frente do carro. Rapaz, tu não tem coragem de tirar a feira do carro para ajudar a tua esposa. As sacolas do supermercado ficam lá. Se ela não for tirar, tu não tira. Tu vai atravessar na frente? Nunca. Nunca. É conversa para boi dormir. Então vamos devagarzinho. Vamos tentar fazer o menor, do menor para o maior. Antes de tu se atirar na frente do carro, ajuda a tua esposa. Tua esposa está lá cansada, faz alguma atividade de casa para ela. Não vai cair tuas mãos, nem tua masculinidade. Serve a tua casa. Tua esposa está com os filhos, com louça para lavar, 1 milhão de coisas para fazer. Tu não está na televisão, não, porque eu sou o marido, né? Eu sou o rei da minha casa, eu já trabalhei, agora ela que se vire. Aí este é o homem que vai morrer pela mulher. Não vai nunca. Ele vai morrer de preguiça. Só se for. E por fim, o Senhor diz assim, verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele não está falando de casamento. Ele está falando de Cristo e da igreja. Toda essa história aqui, de Gênesis a Apocalipse, que tem como ato central personagens principais, maridos e mulheres, pode ver, todas as narrativas dizem respeito a uma família. Não é porque esta família é que nós devemos imitar. É porque todas as famílias, elas apontam para a verdadeira família, Cristo e a igreja. Toda vez que uma mulher quiser se rebelar contra o seu marido, ela devia pensar assim,
como a igreja deve se portar diante do seu Senhor. O que a igreja faz no culto? A gente acabou de cantar. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no teu santuário. É isso que uma mulher tem que fazer com seu marido, obviamente guardadas as devidas proporções. Porque o teu marido não é Cristo, mas ele é um representante de Cristo na tua casa. Sabe o que você tem que dar a ele? Honra ao teu marido. Lembra de ontem? Não é afago nem bajulação, é honra e respeito ao teu marido. Tudo que vier depois é acessório. Não entre em discussão com tua esposa a respeito de outros pontos. Se a honra foi quebrada, acabou, não tem conversa. Não há conversa se a honra foi desrespeitada. Restabelece a autoridade, depois a gente fala das outras coisas. É a honra que precisa ser respeitada. Porque é assim que a igreja precisa ver Cristo. Agora, e o marido? Como deve tratar a sua esposa? Ele deve ser tão capaz de ser como Cristo, a ponto de entregar toda a vida dele para ela. Ele trabalha pensando no que ele pode dar para ela. Não é para si, não é o carro que eu vou comprar, a roupa nova, é o que é que minha esposa pode ter. O que é que eu vou fazer para ela? Qual é a casa que eu posso dar a ela? O conforto, a segurança. Aí eu saio do trabalho e volto para a minha casa. O que é que eu posso dar para ela da palavra de Deus? Da minha atenção, do meu tempo, do meu compromisso. Todos os dias, morrendo um pouco mais para si e se doando para ela. Intercedendo por ela a Deus, porque é o que Cristo faz pela igreja. Este é o segredo de um casamento que glorifica o Senhor. Família da aliança é família redimida. E família redimida, ela exala esta história de Cristo e da igreja. O meu desejo é que o casamento dos irmãos seja um grande sermão para todos os que estão ao redor de vocês, que eles possam olhar e ver, este homem, pecador, é como Cristo. Todos os dias ele morre um pouco mais para sua esposa. Esta mulher é a semelhança da igreja. Em tudo ela dá honra ao seu Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Graças damos a Ti, ó Deus, porque na revelação da Tua palavra não há um casamento segundo os nossos conceitos, mas segundo o que o Senhor requer de nós. Perdoa-nos, ó Deus, por tantas e tantas vezes que nós quebramos a lei do Senhor, que nós fomos irresponsáveis, maridos irresponsáveis com as nossas esposas, desatentos, descuidados, não zelosos, imprudentes, mais apegados aos nossos confortos do que à nossa obrigação. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos pecadores. Que as nossas esposas possam ter paciência conosco, que elas possam enxergar Cristo sendo formado em nós, mas sabendo que Ele ainda não foi completamente. Todos os dias, Senhor Deus, nos ajuda a morrer mais para nós mesmos e viver mais para o Senhor, porque esta é a Tua obra. Morremos no Senhor para vivermos a vida do Senhor. Abençoa também as nossas irmãs nas suas lutas diárias, contra a sua própria carne, contra todas as vozes do mundo que incitam elas contra os seus maridos, contra os seus pais. Que o Senhor dê um coração brando às tuas servas, humilde, submisso, porém um coração forte para ser uma auxiliadora idônea da sua casa. E que em tudo isso redunde glórias para o teu nome, Senhor da igreja. Nós, a tua noiva, te amamos, Senhor. Glória e majestade estão diante do Senhor. Força
e formosura no teu santuário. Que nós exalemos o perfume de Cristo na nossa casa, para a glória do Senhor. Amém. Amém.